não que eu quis ser, mas as circunstâncias daquele ano de 1970 foi uma situação um pouco diferente. Eu era um rapaz assim de quase 30 anos e tinha uma vida agitada, tanto participando de Grêmio Estudantil, na presidência do Grêmio, fui o primeiro presidente do Grêmio Estudantil do Frederico, do GESEMA, e também ligado ao departamento juvenil da Sociedade Tirou Algo, onde eu era presidente do departamento juvenil. Então, vamos dizer assim, a gurizada da época, os jovens, eles queriam ter o seu representante em praticamente tudo. Então, quem sabe, vamos lançar um vereador, porque aí era a época de começar a se falar de política, e aí então alguém era para ser candidato do pessoal. No fim, foram me empurrando para o cadafalso, quer dizer, no fim eu tive que assumir como candidato. Ainda mais que o meu irmão, o Ido, ele já tinha sido candidato em várias eleições, se elegeu uma outra vez também, e naquele ano, eu não me lembro por que cargas d'água, mas ele não queria concorrer. E a família, no fim, então, também disse assim, então vai tu, Heitor, tá? Faz uma vez. E a família pegou junto, os amigos e tal, e não era fácil, porque aquela eleição, ela era só de dois partidos, era Arena e MDB, a gente tinha que optar, ou era contra ou a favor do governo federal. E como a nossa família e o Ido também tinha sido vereador pelo MDB da época, então eu concorri pelo MDB. E nós tínhamos um candidato a prefeito, o Cláudio Saib foi candidato, e a Arena tinha 2 candidatos a prefeito, e no fim, então, somou os 2, né? Mas, de qualquer maneira, nós tínhamos 5 candidatos a vereador do MDB, e 2 se elegeram, o Armin Haas e eu. E a Arena, então, tinha 20 e poucos candidatos e elegeu 7, né? Então, nós fizemos a composição dessa legislatura com 9 vereadores. Né? Em primeiro lugar, nós temos que considerar a questão da representatividade. O vereador, para mim, é o representante da comunidade. Cada vereador, ele tem atrás de si um monte de gente que ele está representando. Então, eu julgo que é representar um grande grupo de pessoas. E a responsabilidade está muito nisso. Se a gente fizer um bom governo, se a gente se empenha, se dedica, sai de consciência tranquila, fez um ótimo trabalho para esse grupo. Pode, eventualmente, por alguma circunstância, não ser tão boa essa administração, mas tem as suas dificuldades e as suas justificativas também. Mas, pelo menos, o esforço, ele compensa todo o sacrifício que é feito. Para mim, principalmente, porque eu de repente, era colega de uma turma que a maioria já tinha uma caminhada política muito grande, e eu era o guri da turma, né? Eu fui eleito com menos de 30 anos de idade. Nessa área eu não tinha muita experiência, só olhando de fora. Nunca havia me interessado assim para assistir sessão, nunca pedi para o meu irmão, que já foi vereador, o tio Arlindo foi vereador do CAI antigamente. Quer dizer, nós temos o saudoso Egídio Michaelsen, que foi candidato ao governo do estado, né? Então nós tivemos já nomes importantes fazendo parte de quadros políticos, mas para mim foi assim, foi uma primeira viagem,
E eu confesso hoje aqui para vocês que eu saí um pouquinho frustrado desse trabalho, não arrependido. Eu acho que isso enriqueceu a minha vida. Eu conto hoje com saudades como isso tudo foi bom, mas tanto é que eu nunca mais fui candidato, apesar de ter recebido convite muitas vezes e tal para participar de novo, mas eu deixei o lugar para outros, para familiares ou indicando eventualmente outras pessoas e tal. Então, eu diria assim, uma vez foi o suficiente. Então, esses 6 anos eles foram marcantes, foram bons, mas obrigado, eu não quero mais. Eu tive a oportunidade de vivenciar um fato que provavelmente ajudou um pouquinho a mudar a história da cidade. Numa das, vamos dizer assim, depois de empossados, aí a gente se deu conta o que era. Então nós fomos convidados a fazer uma visita em loco da área que tinha pessoas como o próprio prefeito, Evaldo, parente nosso, ele estava falando sobre essa possibilidade. Outras pessoas como o Siegfried Drexler, que chegou a ser prefeito depois, mas falavam que Nova Petrópolis precisava de um local grande, um local, não vou falar do centro de eventos, que é um local que caiu do céu, que hoje não se poderia pensar não ter um centro de eventos, mas foi o Parque do Imigrante. Então, se cogitou que o Parque do Imigrante poderia ser uma área verde, assim, próxima do centro, e que tinha outras cidades que tinham parques bonitos, verdes, dentro da cidade. Acho que até em Gramado tinha algum exemplo e tal. E eu fui convidado como vereador já, e os outros vereadores e outras pessoas, a visitar o local onde hoje é o Parque do Imigrante. E para nossa surpresa, quando nós chegamos lá, na realidade as pessoas que nos queriam mostrar o lugar, foi que já tinha linhas abertas, roçadas, e tinha pessoas lá medindo. E aí nós chegamos lá e pedimos o que eles estavam fazendo, e aí eles disseram que foram contratados pelos proprietários para fazer o alinhamento e as medidas para fazer um loteamento ali. Então, vejam a nossa surpresa, nós queríamos achar um lugar bom, bonito, para incorporar ao município e ser um local que futuramente traria muitos benefícios e tal, e aí nós vimos que estava sendo vendido esse local. E graças a Deus, eu acho que nós fomos conduzidos a ir lá. A partir daquele dia, nós começamos a fazer um trabalho assim muito forte para impedir que essa área fosse loteada. Toda a área do parque seria loteada pelos proprietários e vendida em terrenos e para construção, né? Então nós fizemos até assim, imediatamente assim, in loco, a Câmara então nomeou uma comissão provisória, da qual eu tive também a honra e o prazer de participar, como comissão de pessoas interessadas em trabalhar pelo parque, o parque da cidade. Naquela época nós não falávamos ainda do Parque do Imigrante, nada, porque isso veio tudo depois. Mas eu posso dizer para vocês que graças àquele dia, provavelmente existe hoje o Parque do Imigrante, porque nós começamos a fazer muita pressão em cima do prefeito, em cima das autoridades, em cima de, vamos dizer assim, se trabalhou muito,
E essa comissão que foi escolhida, assim, de 10 pessoas num primeiro momento, ela foi, muita gente veio se incorporar a essa comissão para ajudar a impedir que essa área fosse perdida. E felizmente tudo no fim deu certo, levou alguns anos e tal, mas se hoje o Parque do Imigrante está ali, bonito, cuidado, verde e tal, eu acho que devemos muito a esse movimento daquela época. Então, esse fato, eu diria assim, só para concluir o raciocínio, esse fato, ele com certeza, ele foi o que valeu pela minha candidatura, pelos 6 anos que a gente então ia nas reuniões e tal, porque foi uma coisa assim que eu acho que a gente pode deixar para a posteridade como um legado. Desde 1964, começou no Brasil a ditadura, um período de grande exceção. As leis praticamente foram deixadas de lado, inclusive não tinha eleições, não tinha nada. Como nós estávamos no cargo, então nós seguimos aqui a nossa rotina, o nosso trabalho, mas a nível de Brasil foi uma situação totalmente adversa, totalmente diferente. E quando chegou perto do nosso fim de gestão, que teria sido 1980, então começou a se falar que provavelmente nós teríamos que ficar mais 2 anos, porque o governo federal estava prorrogando todos os mandatos eletivos do Brasil, né? Quer dizer, desde o governo federal até os municípios, todas as pessoas que foram eleitas ficam mais 2 anos e vai ter, então, provavelmente eleições depois, 2 anos depois. Claro que demorou mais, até que voltou de novo, aí teve aquela eleição do Tancredo Neves, que não chegou a ser empossado, porque ele faleceu antes, ele teve aquela diverticulite dele, mas foi assim. Então nós seguimos normalmente aqueles 2 anos fazendo as nossas sessões, e aqui, vamos dizer assim, a vidinha do município, ela seguiu praticamente sem maiores problemas, né? Mas foi realmente um fato totalmente diferente, e parece que na história é o único caso que aconteceu dessa forma. Naquela época, o meu saudoso primo do meu pai foi o seu Evaldo, né, que foi o prefeito naquele período. E ele era muito festeiro, bastante festa, né? Assim, se tinha uma coisa boa acontecendo, então se reunia o pessoal na sociedade da vila, ou aqui no centro, ou na linha Imperial, ou ali em Brasília, em algum lugar dava uma churrascada com chopp para comemorar um fato. E aí, um dia desses, nós fomos convidados porque ia ter uma festa, porque a prefeitura tinha conseguido comprar uma patrola. E aí foi discurso, foi, né, churrasco, foi na Vila Olinda, na Amizade. E aí, então, ninguém discutiu a questão como foi comprada a patrola, mas o prefeito estava lá em cima, e os motoristas, os que sabiam dirigir então a patrola, davam voltas por aí e tal, foguetório, tudo. Só que aí, na semana seguinte, na sessão, entrou um projeto para comprar uma patrola. Aí eu fui para a tribuna e disse: olha, um município como o nosso, nós tínhamos uma patrola velha, toda caindo aos pedaços, mas já veio a patrola e nós comemoramos e tudo. Então eu acho que
isso não tem muito sentido agora comprar de repente mais uma, né? Quer dizer, nós não tinha patrola nova há muitos anos e agora de repente vai comprar duas em uma semana, né? E daí alguém me cochichou assim, acho que foi o Artêmio, ele disse: Heitor, é a mesma, é essa. Eu disse: o que foi? Ah, essa patrola que veio, foi essa que veio e agora nós estamos dando autorização para a prefeitura comprar ela. Ah, deu polêmica. Aí eu disse: bom, gente, vamos pegar nosso boné e vamos para casa, porque não é uma Câmara de Vereadores, isso aqui é um local de contar piada e tal, porque foi comprada a patrola, foi gasto dinheiro, tudo foi inaugurada e tal, e agora nós vamos autorizar a prefeitura para comprar uma patrola? Né? Então, esse foi o fato mais polêmico. E sabe que eu não fiquei sozinho, 8 contra 1. Aí, no fim, tinha a maioria, era contra. E em vez de nós aprovarmos a compra, primeiro tinha que ser esclarecida toda essa história, né? E foi uma exigência, inclusive, que eu liderei, que nós teríamos que ver em que condições foi comprada, porque se a Câmara não autorizou, como é que a Prefeitura pôde comprar? Com que recursos? Em que condições? Nós não sabíamos de nada. Olha, essa história levou alguns meses. E tanto é que, de alguma forma, essa patrola teve que ser guardadinha na garagem, não podia ser usada em nada, até resolver todo o imbróglio, né? Então, esse foi o fato que eu mais, vamos dizer assim, marquei dos 6 anos que deu mais polêmica. Não apresentei muitos, porque realmente eu não tinha muita tarimba, não tinha muita experiência, e eu considerei também essa minha estada nas sessões muito mais para aprender, muito mais para colaborar de alguma forma, do que liderar alguma coisa, porque realmente eu não tinha assim grandes conhecimentos das leis,